Esse aqui é mais um vídeo da série sobre livros raros da minha biblioteca. E hoje eu trouxe para vocês Monte Arrais, o Brasil e o regime ocidental. Gente, esse aqui é um livro tão raro, mas tão raro, que em algum momento eu achei que ele não existia. Brincadeiras à parte. Eu consegui uma cópia do sumário, da introdução, não lembro agora se foi no Senado ou no STF, muitos anos atrás, em 2017, e nunca tinha conseguido ir a Brasília, ou quando eu fui, eu não fui lá consultar o livro, e eu fiquei assim com esse problema na cabeça, que é eu quero consultar essa obra, que é uma obra de 43, de um jornalista cearense, que eu estava já há anos para pegar em mãos o livro, pelo menos ter a íntegra em PDF. E aí vocês podem me perguntar, bom, mas o que importa? Quem que é esse cara? Monte Arrais foi um jurista cearense que se notabilizou no jornalismo. Ele publicou um livro famoso que é O Rio Grande do Sul e as suas instituições governamentais, que é um livro da década de 20, que é um livro apologético, apologista do regime do castilismo-borgismo, ou seja, é um cearense que estava então dizendo que a ditadura castilista era algo normal e era um sistema autóctone próprio dos gaúchos e que ele muito bem servia ao Rio Grande do Sul. E eu sempre fiquei com essa história assim de, bom, quem que é esse cara que é do Ceará, está se metendo em assuntos regionais, gaúchos, do outro lado do país, nos anos 10, anos 20, e eu fiquei com essa questão na cabeça, assim, por que ele fez essa defesa tão intransigente do sistema castilista, e para mim foi sempre um case interessante de entender quem é essa pessoa. E aí eu, pesquisando algumas questões agora, no comecinho do ano passado, em janeiro, eu queria descobrir assim, onde é que esse cara se formou. E aí eu fui para os arquivos da Federal do Ceará e não encontrava matrícula, não encontrava registros. E aí eu conversei com os colegas de Fortaleza e um colega jogou a ideia que talvez tivessem perdido essa documentação e tudo mais. No fim, descobri que o cara era rábulo, era advogado provisionado, ou seja, era alguém que nunca tinha feito formação formal de bacharel, mas falava e atuava como se jurista fosse, o que era muito comum na época, não é nenhum demérito, era uma prática normal ser rábulo. E aí surgiu uma segunda questão. Esse cara que apoiava os gaúchos na década de 20, no Estado Novo e nos anos 30, apoiava o autoritarismo do Vargas em âmbito nacional. E aí eu comecei a entender assim, que era um defensor do regime que publicava, via de regra, em publicações que não eram oficiais. Para se poder dizer, ele publicou pela tipografia do Patronato, pela editora italiana, pela José Olímpio, ou seja, ele não publicava no DIP, que era o Departamento de Propaganda e Imprensa, não publicava na imprensa nacional, publicava em editoras privadas. Então era uma estratégia de divulgação de ideias governistas, autoritárias, via de regra, sempre em lugares privados. E aqui um pouco da história intelectual, que é a história dos livros. Se a gente pegar um outro texto dele, que é um texto sobre a Constituinte de 33, 34, que ele publicou depois em 35, aqui é uma das coisas mais geniais de trabalhar mesmo com os livros e ter esse cuidado que eu tenho de ir livro a livro. Se a gente olha esse texto, que são fragmentos da Constituinte de 33, 34, e a gente abre esse texto, o que a gente vê aqui? Indústria tipográfica italiana. Só que se a gente atentar para o símbolo, o que nós temos aqui? Um fátio, ou seja, um símbolo do fascismo. Quer dizer que esse aqui é um texto fascista? Não. Mas quer dizer o quê? Que nessa época, 35, esse aqui é um símbolo da Itália, provavelmente com dinheiro do país de Mussolini. A gente vê aqui um pouco dos elementos que cercavam um autor cearense de propensão autoritária, de tendência autoritária, publicando numa editora claramente ou provavelmente vinculada à Itália fascista. E aqui surge então o último livro desaparecido, que eu quase não consigo uma cópia, que é o Brasil e os regimes ocidentais, que estabelece uma leitura desde a colônia, passa pelo Império até chegar ao Estado Novo. Mais um texto que mostra muito essa questão da colaboração de intelectuais
com projetos autoritários sem maiores pudores. Então, no caso do Monte Arraes, é curioso que ele quis fazer aqui um tipo de organograma, de genealogia, melhor dizendo, do sistema político brasileiro em 3 etapas, colônia, império e república, chegando então e mostrando o Estado Novo como o produto mais bem acabado da nossa evolução política. E aqui, não se enganem, é um texto culto, é um texto erudito, um texto que na época da sua publicação devia ser bastante convincente, que estabelece essa noção, então, muito de apologia ao regime. E no caso aqui do Monte Arraes é central porque ele é jornalista, ele é rábula, mas de alguma forma imagino que ele devia ser ligado por interesses, inclusive, provavelmente financeiros, de estar colaborando primeiro com o regime do Borges de Medeiros, depois com Vargas, Estado Novo, e então naquela entourage de intelectuais autoritários ligados ao regime tanto por convicção quanto por interesse. Então é bacana a gente perceber essas camadas do que apenas focar no Vargas, no ditador, no chefe político, de olhar as diferentes camadas dos intelectuais que cercaram esse projeto político e deram legitimidade para esse governo. Então, nos comentários agora me digam o que acharam, gostaram desse livro, sugestões de temas, querem que eu publique mais vídeos sobre livros raros? Me diz aqui.